Fico ansioso. 3, 2, 1, foi, meus amigos! Seja muito bem-vindo ao FatoCast, o podcast que está comprometido com a verdade. Eu sou o Rudney Aburrafé, não, tô brincando. Eu sou o Rudney de Paula e esse podcast é um podcast em parceria com o meu irmão, meu amigo Omar Aburrafé, que é um árabe convertido, e hoje ele ainda não está aqui com a gente. Ele está de viagem, chegou recentemente, não deu tempo de vir fazer o podcast, mas eu estou aqui para falar junto com vocês, com um convidado que já eu vou apresentar para vocês aqui. Mas antes da gente continuar, eu quero fazer algumas coisas. Primeiro, te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, a compartilhar, mandar para alguém, a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. Esse podcast ele sai ao vivo no YouTube e nós temos os nossos cortes em todas as nossas redes sociais ao longo da semana. Muito conteúdo bom, conteúdo de valor saindo aí na internet. E a segunda coisa que eu queria fazer nesse momento é chamar aqui, ó, meus dois assistentes aqui, ó. Olha só quem que tá aqui, quem que veio prestigiar hoje o podcast, ó. Essa mocinha aqui é a Isabela, fala oi, galera. Oi, galera. Essa aqui é a Isabela e esse aqui é o Isaac, fala aí, rapaz. Fala aí, gente. E beleza, obrigado pela companhia de vocês são muito preciosos, bate aqui, pode sentar ali e tamo junto. E agora eu vou apresentar alguém que é de um valor inestimável, uma pessoa inenarrável, indizível, infalível. Inefável. Ele que fala mais em mistério do que em português, e às vezes ele esquece como é que fala em português. Ele que é um cara de 12 anos num corpo de um cara de um homem de quase 30. Exatamente. Minha versão branca do multiverso, Luiz Felipe Mendes de uma salva Araújo. de palmas pro cara que quase errou meu nome ali agora. É muitos S's, né? É Luiz muitos S's. Eu falei pra ele Felipes. que meu nome Araújo é com A e J. É com A e em J. espanhol é Araújo, né? Eu tenho a impressão que quando eu tô falando espanhol, como se eu falasse Araújo. Cara, você tá falando errado meu nome, né? Não, e você viu que eu troquei, é Luiz Felipes. Quase que eu falei Luiz Felipes. É porque, na verdade, assim, como eu sou um corpo tripartido entre corpo, alma e espírito, você, né, você fez essa alusão ao Espírito Santo que mora dentro de mim. Uau, cara. Por isso que você usou a pluralidade pra me invocar. E assim, cara, nós estávamos conversando, o nosso briefing foi muito profundo, né, cara? Qual que é a conexão de Cristo com Goku? Antes de começar aqui, deixa eu só primeiro dar oi pro pessoal. Shalom, salam aleikum, ni hao. Esqueci algum? Não. Eu acho que eu não lembro. Salam Arab. É isso aí, é isso aí. Desculpa, eu tento forçar alguns idiomas, falar alguns idiomas, mas o que eu falo melhor é o português e falo bem mal. Então, eu tinha comentado com o Rudy antes de a gente começar, de falar assim, cara, você já viu algumas similaridades entre Goku e Jesus? Olha aí, os caras já vai fazer um corte, né? Os dois morrem, os dois ressuscitam, a maior diferença é que quem ressuscita um deles é um dragão. Ó. Mas olha só. Meu Deus, cara. Não, o podcast de hoje promete, cara. O podcast de hoje Não considerem isso heresias, ok? Não, gente? não, verdade, verdade. Lufão, cara, assim, ó, antes de ficar séria a conversa, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria ver se você tem coragem de falar aqui ao vivo. Por que que o teu bebê, o bebê que você e a Bárbara estão gerando, por que que ele tá 2 semanas adiantado do... Caraca, jogou bem na... O lance minha esposa tá grávida, ela tá entrando no 7º mês hoje e talvez por vídeo vocês não consigam ver. Não tem uma câmera que pegue o perfil da minha cabeça, mas pra contextualizar, eu sou filho de nordestinos, meus pais são piauienses e meu pai tem uma ascendência cearense, né? E aí, a gente foi fazer uma ultrassom essa semana aí pra ver o tamanho do bebê, como que o bebê tava e tal, não sei o que. E deu 2 semaninhas a mais. 2 semanas e 3 dias, pra ser mais exato. E a doutora que tava fazendo o ultrassom, ela pegou e falou, o que tá puxando o tamanho dele é a cabeça. Cara, se tem uma coisa, os meus irmãos provavelmente estão assistindo isso. Cara, se tem uma coisa que eu era muito zoado quando era criança, era por causa do tamanho da minha cabeça. A minha mãe falou o seguinte, quando eu tinha 6 meses... Era mais ou menos 6 meses. Sentado,
eu caía pros lados, cara. Caramba, Não mano. mano, Sério tinha uma mesmo? cabeça enorme, cara. E não foi parto normal, se você já estiver pensando... Enfim, eu caía pros lados e tal. Existe uma história que eu não sei se é tão real que os meus irmãos contam. Já vou falar da quantidade pequenininha de irmãos que eu tenho. Eu tenho irmãos biológicos e irmãos do coração. E que um dos meus irmãos me jogou pro alto com 6 meses e eu bati a cabeça, cara. Mano do céu. 6 meses a criança é mole, mano. Eu imagino meu irmão me jogando parecendo uma peteca, assim, ó. Tipo um bubblehead, sabe? Você é um milagre total. Eu sou um milagre. A começar que eu nasci num hospício, sabia? Essa você não sabia. Essa eu não sabia, Eu nasci em um hospício em São Paulo, cara. Num lugar Meu chamado Deus, Luffy Franco do da céu. Rocha. E assim, a minha mãe, cara, ela tem um testemunho incrível que ela foi curada de mal de Chagas. E eu sou o último filho de 6. E quando a minha mãe tava... Na minha gestação, ela tinha 39 anos. Na época, era opcional os hospitais aceitarem ou não fazer o parto. E como minha mãe tinha mal de Chagas, um coração muito crescido, hipertensão, N problemas, cara, os hospitais negaram. E o único hospital que aceitou, foi um hospício. Mano do céu. Dizem Então você que é um tem alguma milagre correlação, né? Eu sou um milagre, O bagulho cara. é doido. O bagulho é doido. Imagina Mano, um médico doideira. que fez meu parto, né? Então tu é paulista de nascimento mesmo. Porque se Eu tu falou sou, aí, só que- tu falou piauiense, cearense aí, como é? Eu descobri que eu sou 5% judeu askenazita agora através Meu de um Deus. teste de DNA que a minha irmã fez. Nossa, que loucura. Porque tem esses testes de DNA aí na internet que pega até 9 gerações pra trás. E aí a minha irmã fez pra gente tentar descobrir alguma coisa. Que a única coisa que a gente sabe é que meu avô tirou os nomes ali, talvez da Bíblia. Enfim, ele colocou, tirou os nomes dos meus tios da Bíblia, mas a gente não tinha muita informação, tava tudo perdido. Sou paulista. É que tem um paradigma lá em São Paulo que é assim, se é paulistano ou paulista. Ai, meu Nasci Deus. no estado de São Paulo, na cidade de Franco da Rocha. Mas eu morava na grande São Paulo, não, na capital, em um bairro chamado Pirituba. Você deve estar pensando aí no Pirituba City, né? Mas então, essa é a minha história de nascimento. Cara, que doideira. Eu não sabia que a gente ia chegar a falar de 30 anos atrás, mas tá bom. 30, né? Essa semana 30, hein? Gente, essa semana é meu aniversário, tá bom? Não, e esse negócio de nome é um negócio muito engraçado, né? Eu tava assistindo um podcast esses dias do Kaká, jogador Kaká, e o nome dele é Ricardo Isaacson. Isaacson? Isaacson. Aí perguntaram pra ele assim, cara, e esse sobrenome vem da onde? Eu falei assim, não sei, meu avô inventou lá. Mas olha Assim, só. vou colocar o sobrenome. Pode ser que Tipo tenha assim, o seguinte. Não tem ninguém antes dele. Se você colocar Isaacson, só aparece ele, sabe? Pode ser que seja o seguinte, cara. Quando eu fui em Israel agora, eu descobri uma parada muito interessante. Os judeus, quando eles fugiram entre Primeira e Segunda Guerra, principalmente na Segunda, eles mudaram os nomes pra, tipo, não serem caçados. Olha que Então, doideira. cara, por exemplo, Pernambuco é um lugar onde tem judeu pra caramba. Olha só. Sacou? Aham. E assim, eles foram chegando, foram mudando de nome, e aí fala assim, o cara decidiu mudar. Por isso que tem esses testes de consanguinidade, pra tentar ver quantas gerações pra trás. Eu tenho um interesse de me aprofundar mais. O que me falta é tempo e... Sim, sim. Né? Disposição, né? E disposição. O guia que ficou com a gente lá em Israel quando nós fomos em 2017, ele morou um tempo em Recife. Bala. Quando isso ele veio aí. ao Brasil, morou em Recife, mas é pros lados. Mas eu tenho uma... Isso é bem engraçado, porque nessa época aí que a galera mudava nome, era uma várzea. Eu tenho uma irmã que vem antes de mim, que se chama Luriana. Ela vai ficar maluca que eu vou contar essa história. Nossa, ela vai ficar muito louca. Não, talvez não. Mas assim, pelo que eu sei, quando o meu pai foi registrar ela, era pra ser Lurian, que era o nome da filha do nosso presidente aí agora. Na época ele era bem famoso, tá? A gente tá falando de 34 anos atrás. E aí, se eu não me engano, pela história que eu ouvi, ele chegou no cartório, a mulher do cartório falou, não, Lurian não pode que ela vai ser zoada. Aí falou, mas e aí, que nome que eu ponho? Coloca uma letra aí no final pra terminar. Então põe A. Ficou Luriana. Aí ela casou com um cara chamado Leugin, que é Miguel, ao contrário. Exatamente, maluco, né? Um beijo pra vocês aí, tá bom? Ai, cara. Mano, e eu descobri esses dias que... Meu Deus, a gente não falou nada do que é certo. Eu descobri esses dias que o meu nome era pra ser Sidney, mano. Já Tem essa pensou? coisa de Ney no seu nome, né? Então, não, é porque lá em casa é John Slay. Na verdade, o nome do meu irmão é John Slay. Só que como ele mora nos Estados Unidos, lá é Johnny. Entendeu? Pra Ficou melhor, né? Aí Johnny. Aí é John Slay e daí era Rudinei.
né? Olha Só a só. minha irmã que salvou, a Gislaine, então é de boa. Mas era a Sidney, eu fiquei pensando, cara, já pensou? Quero vê-la sorrir, Sidney Magal. É já verdade, o Sidney Magal. Você... Ainda bem que não foi, né? É, mas assim, aí uma curiosidade aí pra você. Sabia que nomes com terminação em som fazem alusão a filho? Em inglês. Então, por exemplo, Alisson, eu tenho um irmão chamado Alisson, é filho de Ellie. Olha só. Anderson é filho de Ender. Olha só. Sacou? Aí pessoas que têm nome com terminação em som nos Estados Unidos passam menos sufoco, né? Tipo Bartimeu. Anderson. É, Bartimeu? É, filho de Timeu na Bíblia. Bartisson. Que viagem. Ai, cara. Meu Deus muito do bom, céu. muito bom. Mas, mano, que bom que crente não bebe, né? Porque seria uma várzea se a gente... Olha só. Mano, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você cresceu em Larquestão, você nasceu na igreja, cresceu na igreja. Como foi sua jornada aí com Jesus? Cara, minha jornada com Jesus é bem legal, porque assim, na verdade eu tinha tudo pra dar errado nessa vida. Assim, tudo que eu falo porque teve um momento da minha vida que eu me desviei e eu vou chegar lá, tá? A gente tem uma meta desse podcast aqui, bater pelo menos 16 horas, né? É, isso aí. A gente quer bater o Vilela lá com o Inteligência A Limitada. galera do estúdio tá assim. Inteligência totalmente limitada esse daqui, tá? Não, mas então, a minha mãe, ela, quando eu nasci, ela já era assembleiana raiz. Né? Mas as de memória que eu tenho de crescimento, eu tenho uma memória de crescimento batista, porque eu fui adotado de coração por um casal de pastores batistas que eu também considero como meus pais. Então, pra mim, eles são, assim, quando a galera pergunta, fala, Você foi adotado com que idade? cara, com uns 2 anos. Assim, eu falo adotado, se minha mãe ouvir isso, ela vai falar, não foi adotado. Ela fica, às vezes ela fica com raiva, ela fala, eu dei você. Não, mas foi o seguinte, o meu irmão mais velho namorou a filha desse casal de pastores. E na época a gente tinha uma vida, uma condição de vida não tão boa, biológica, da minha parte biológica. E aí esse casal de pastores, eles têm 3 filhas e eles queriam muito ter um menino. E essa foi a oportunidade deles cuidarem e adotarem, né? E ali eles começaram a cuidar de mim. E com 2 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar a casa deles. E aí eu alternava, eu ficava 4 dias na casa deles, 3 dias na casa da minha mãe biológica, aí depois eu mudava 4 dias na minha mãe biológica, 3... Então assim, eu lembro, as minhas memórias de crescimento dentro do evangelho, eu tenho elas muito mais afetivas com a Igreja Batista, né? Eu sou batistão, mas... O tempo que eu passava com a minha mãe, eu ia pra assembleia, ela era líder de círculo de oração. Minha mãe, se vocês verem ela é uma comédia, cara, porque ela tem 1,5 metro, usa coque, cheio do Espírito Santo. Aquelas mulheres. Hoje irmã do coque. É uma irmã do coque, né? Ela tá meio que virando a casaca, ela tá indo pra presbiteriana agora. Fica vendo o Hernandes Dias Lopes na internet, né? Que também é um gênio, que é uma né, cara? benção, é uma benção. Mas enfim, e aí eu cresci nesse meio termo. Aí a galera fala que eu sou meio batisbleia, sacou? Mas esse... Híbrido. Esse foi o híbrido. Aí eu cresci na igreja, né? Cresci com esse ensinamento com uma raiz mais batista, né? O que é a raiz batista? Cara... A raiz batista, principalmente a tradicional, uma raiz mais conservadora. Por exemplo, se você vê presbiterianos, metodistas, essa galera ela tem um estilo de viver uma vida cristã muito parecida, né? Eles têm, então eu cresci nesse estilo de vida. E isso foi muito bênção, cara, porque por mais que eu não entendesse por muito tempo, principalmente na minha adolescência, o porquê eu tinha vivenciado tudo aquilo, hoje isso faz total sentido pra mim. Porque por mais que eu não seja pré-determinista de acreditar assim, cara, eu fui um escolhido por Deus pra vivenciar essas coisas, hoje eu enxergo que Deus me deixou viver essas coisas para que o meu ministério hoje pudesse ser consolidado. Porque eu não acredito em predestinação, mas eu acredito em uma escolha que eu fiz, cara, para poder viver o reino. E Deus sabia já que eu ia fazer essa escolha, porque ele é o Senhor do tempo, né? O salmista fala isso. Então ele já sabia que eu ia tomar essa decisão e eu precisava passar por tudo aquilo que eu passei. Porque eu venho eu comecei a falar dos meus irmãos, nós somos em 6, cara. E dos 6, eu fui o único que vive isso. Tá ligado? Que fui adotado por uma família de pastores, cresci com uma vida vendo backstage de igreja, sacou? Então, assim, e isso tá totalmente ligado à vocação que Deus me chamou pra viver, cara. Que foi muito difícil de aceitar, por sinal. De jornada de EBD, jornada de EBD, bolado, retiro de carnaval. Não. Tinha aquela 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 para 12. Que eu falo assim porque eu não lembro da música inteira. Você lembra, sabe que música é essa, né? Sim. Nossa, eu cresci nesse meio aí, total. Cara, que doideira. Mas aí, assim,
Isso tá falando criança, né? Você viu essa jornada compartilhada nessas duas casas. E já começou a servir na igreja, já começou... Tipo, você teve um período... Cara, não, isso é incrível. Porque, assim, uma coisa que a galera precisa entender: filho de pastor não é pastorzinho, mano. E, assim, eu era aquele menino terrível. Por quê? Eu não sei se isso tá um pouco vinculado ou atrelado. Hoje eu consigo ter uma visão melhor, mas não vou generalizar. Mas filho de pastor sofre com um determinado tanto de carência, mano. E talvez eu quisesse chamar a atenção... Carência de atenção, assim, Cara, de presença paterna? É porque você pensa o seguinte, mano. Principalmente você que é pastor. Cara, cuidar de pessoas é algo extremamente difícil. Certo. E, assim, o seu primeiro ministério é família. E conciliar família com cuidar de pessoas é algo... E, assim, o nosso tempo é limitado. É totalmente limitado. Então, assim, a criança ela já tem, por necessidade, essa atenção do pai, né? E o pai tá ali cuidando de você, cuidando de várias pessoas ao mesmo tempo. Talvez seja subjetivo ou até um ataque, cara, do diabo tentar colocar que você, como filho de pastor, tem menos atenção do que as pessoas. Tipo assim, o seu pai cuida mais de pessoas do que você. Isso é uma inverdade, cara. Sim. Sacou? Mas assim, também não tem como colocar um peso de julgamento grande sobre uma criança, porque ela é uma esponja, né? Ela tá ali, por isso que, se você é pastor e tá assistindo esse podcast, cara, é extremamente importante você ter esse tipo de conversa com seu filho, sabe? Senta com ele e explica o que é a sua profissão, sacou? Sim. Explica o que é o pastoreio, porque isso talvez até cative e motive seu filho. Sim. Então, assim, eu era uma criança extremamente terrorista, cara, quando era coisa de, tipo assim, de eu prender a língua no freezer, né? Falar assim, não era frost free a geladeira na época, aí você passava a mão assim, pegava aquele banho de gelo e colocava na boca. E aí eu falei, pra que eu vou passar a mão? Vou enfiar a cabeça de vez. Então, assim, eu era terrível, cara, mas eu frequentava. Eu era aquele menino da salinha que era o que dava problema. Mas sabe que ainda dentro disso, cara, assim, ó, eu vi uma entrevista na verdade não é uma entrevista, acho que é uma conferência lá do Tisascope, e tava o Larry Titus, e perguntou pra ele assim, cara, se você começasse uma igreja hoje, quais seriam os seus pontos de atenção? E duas coisas que ele diz, cara, que me chamaram muita atenção. Primeiro, ele falou assim, ó, eu começaria dando ênfase ao que eu dou ênfase até hoje, cuidando da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos. É assim que se começa uma igreja. Cara, eu achei isso sensacional. E a segunda coisa que ele falou assim, ó, não sendo refém de ninguém. Porque às vezes quando você começa o ministério, você acaba se tornando refém de algumas pessoas para tomar algumas decisões. E cara, você não pode ser refém de ninguém, você tem que ser livre, né? A gente tem comentado que muitos líderes derramam o óleo na cabeça de algumas pessoas, né? E colocam uma algema na mão. Tipo, ó, eu viro um óleo na tua cabeça, mas você é meu refém agora, você tá a meu serviço porque você tem uma dívida a mim. E você não pode ficar refém de ninguém, né, cara? Jesus não deixou ninguém refém dele, ou não tornou ninguém refém, né? Então, assim... isso que você tá falando é muito importante porque, cara, eu tenho 2 filhos, minha esposa também tá grávida da nossa 3ª filha, e uma das nossas preocupações é justamente assim, uma demanda de igreja, de pessoas, ela sempre vai ter, cara. E em que momento que eu vou andar com meu filho na rua? De bicicleta? Em que momento que eu vou correr com ele no parque? Em que momento que eu vou sentar do lado dele e vou olhar os pokémons que ele capturou, sabe? Então, tipo, que momento que eu vou dar essa atenção intencional para o meu filho? Isso é muito sério, cara, eu sei que você tá falando. Então, tipo assim, você acaba crescendo num ambiente, né, meio clamando por atenção. Você sentia isso com você, assim? Nossa, total. Mas assim, não porque os meus pais não me davam atenção. Porque eles até me davam demais atenção. O grande lance era porque é a questão da, talvez, a criança saber discernir, mano. Sim. E criança é difícil ela ter esse entendimento que a gente tem. Hoje eu consigo dizer que eu tinha uma atenção excessiva, até mais do que eu merecia, porque eu tenho um senso analítico de parar, refletir, trazer as memórias afetivas e falar assim, não, peraí, esse tempo ele tava lá. Agora, o peso que é aplicado, cara, a uma vida de de pastoreio, é algo insanamente difícil. E tanto é, cara, que, assim, eu penso que Jesus ter permitido eu viver o que eu vivi, na verdade, foi pra fortificar e não deixar eu desistir daquilo que ele já me entregou. Porque, mano, na moral, o que eu penso é o seguinte. Pessoas que passam por problemas em igreja, sendo lá qual problema for,
E esses problemas são problemas de backstage, isso é, são problemas que acontecem por detrás e que nem toda a membresia fica sabendo. Cara, se você vive isso, é porque provavelmente Deus tem algo com você em relação ao ministério, cara. Porque a Bíblia fala que você não carrega algo mais pesado daquilo que você pode suportar, sacou? E assim, eu vejo, cara, que essas pessoas, elas estão sendo como se fossem calejadas, sacou? Elas estão sendo calejadas pra, tipo, não abandonar a fé. Tem pessoas que apostatam da fé? Existem, cara. Mas, assim, não deveriam. Essa é a grande real. Porque Jesus tem algo muito importante, precioso e valioso com essas pessoas. Cara, assim, o que, por exemplo, entre a infância e a adolescência... Nessa fase, até por ser bem rebelde na minha infância, eu acabei me desviando muito cedo da igreja. Ah, você saiu fora da igreja? Saí com 13 anos, eu saí fora da igreja. Eu tava usando uma camisa de Slipknot. E aí, cara, fui pro culto sem ciência nenhuma. Né? Uma pessoa ou outra falava, cara, essa banda é diabólica, é satânica. Mas assim, dificilmente, cara, eu não lembro de alguém ter chegado pra mim e falar isso com amor, mano. Tipo, com amor. Sempre uma exortação, mas bem dura, mas sem a aplicação do amor. E aí, um cara da igreja pegou e falou isso pra mim. Eu falei, cara, quer saber? Já que ele tá dizendo isso daí, ele tem o poder de julgamento, então, cara, a igreja não é isso que eu acredito. Saí fora, fiquei dos meus 13, acredito que até os 19, 20 anos fora da igreja. E foi por ter passado tudo isso que eu passei, cara. Tipo, que eu lembrava... Assim, era engraçado. Porque quando eu saí com uma visão de uma igreja ruim. Falei, cara, isso não é igreja. Isso não é aquilo que Jesus veio constituir aqui na Terra. Mas quando eu saio e eu tô fora, eu começo a pensar assim, cara, eu tô no lugar errado. Eu preciso voltar pra aquele lugar. E era um lugar que eu achava que era ruim. E, cara, por mais difícil que seja, porque Jesus fala que ele é a porta estreita, mano. A porta do mundo é uma porta muito larga e dá pra você fazer tudo que você quiser. Lembra do ditado? Se a esmola é alta, o santo desconfia. Né? E assim, quando dizem que você só aprende a dar valor quando você perde, isso é muito real. E eu cheguei numa posição da minha vida que assim, cara, eu orei e eu falei, Jesus, ou eu morro ou eu volto pra você, cara. E aí foi tipo 880. Só que assim, eu tava... Você deu um checkmate, assim. Mas é porque assim, eu tava extremamente afundado, mano. Por mais que as pessoas que viveram comigo discordem, talvez um pouco disso, porque eu aparentava estar bem. Cara, eu usei droga de tudo quanto é tipo. Mano, sei lá, acho que eu não usei metanfetamina só, tá ligado? Mas eu experimentei de tudo. Cara, vi 2 caras morrerem na minha frente, mano. Sacou? E chegou uma hora que, tipo assim, eu tava num poço. E o que mais me marcava, o que mais me doía, cara, era o fato de as pessoas que me serviram como exemplo, como meu pai adotivo, por exemplo, eu ter, tipo, cara, causado um sentimento nele de desonra. Sacou? E aí eu fiz uma oração extremamente sincera. Eu falei, Jesus, ou eu morro ou você me traz de volta, cara. Só que na minha volta também, foi uma volta que eu precisei renunciar muita coisa. Eu era noivo, terminei o noivado, faltando tipo 6 meses pro casamento. E comecei a viver uma vida de, assim, busca e anseio. E é muito interessante, cara, porque existem situações, mano, que a gente pensa que tá no fundo do poço, que, mano, não existe mais volta. Existe gente que se afunda na droga e não consegue voltar nunca mais, né? Cara, e é louco, porque, assim, existe, mano. Existe essa volta, ela é... Cara, assim, é que não dá pra reproduzir aqui, mas eu tenho umas fotos de quando eu tava desviado. Cara, eu era irreconhecível, mano. Até a minha fisionomia, quando eu volto pra vida cristã, pra viver uma vida de Cristo, minha fisionomia muda, mano. Sacou? Tudo muda. E existe uma saída, cara. Existe. E assim, hoje o que me motiva a viver uma vida de evangelho, uma vida de reino, uma vida de busca, uma vida principalmente de entrega, cara. Porque viver uma vida em cristianismo é uma vida de viver um sacrifício dia após dia, mano. Dia após dia. Porque assim, existe algo que não vai voltar nunca, que é o meu tempo. Só que algo que eu carrego na minha mente, no meu coração, e isso é imutável, cara, é que eu sou um estrangeiro nessa terra. Então eu preciso viver um estágio disso hoje em dia. E assim, dá pra você viver uma vida... aliás, eu tava falando do tempo e do sacrifício. Cara, algo que nunca vai voltar é o tempo, mano. Sacou? E dia após dia você tem que sacrificar o seu tempo. Por exemplo, hoje o mundo é motivado por dinheiro.
O dinheiro nunca fez parte do plano original de criação de Deus. Quando você vai lá pra Gênesis capítulo 1, 2, 3, você não vai falar que criou Deus homem, mulher e dinheiro. Não, criou Deus o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. E o dinheiro foi algo que entrou. Hoje, cara, quando se fala em tempo, se fala faz uma alusão, você fala assim, cara, quanto vale o seu tempo? A galera já começa a precificar a sua hora. Tipo assim, cara, minha hora vale R$400. Cara, minha hora vale tanto. Agora a pergunta é, chega pra um bilionário, mano, que tá no leito de morte. Sacou? O médico chegou nele e falou assim, mano, você tem 5 dias de vida. Fala pra ele, quanto você pagaria pra ter mais 1 ano de vida? Aí você vai entender que o preço não tem o tempo não tem preço, cara. Não tem. Sacou? Então, assim, essa vida de viver o reino de Cristo, cara, por exemplo, Jesus, isso é o que me pega muito. Porque Jesus, ele sabia que ele tinha um tempo limitado aqui na Terra. Mas ele não sabia que ele tinha só 3 anos de ministério, sacou? Só que essa necessidade que eu vejo em Jesus de, tipo, falar assim, cara, eu preciso ser ágil, porque, assim, pode ser que o meu dia chegue amanhã. Então eu preciso deixar tudo organizado quanto antes. Cara, eu vivo diariamente nessa pegada. Porque assim, eu sinceramente, cara, eu não sei. Deus sabe meu coração não é morrer amanhã. Mas assim, como que eu deixei organizado? Se eu vivo uma vida igual ao Cristo, eu deixei as coisas organizadas igual ele deixou? Porque entra naquele lance, assim, né? Você perguntar, Jesus, você queria ganhar o mundo inteiro? Ele ia levantar a mão e falar, claro que eu quero ganhar o mundo inteiro. Aí a pergunta é, Jesus, você tem tempo pra ganhar o mundo inteiro? Estima-se que na época de Jesus tinha 341 milhões de pessoas. Cara, ele não ia conseguir. Ele era humano, ele guardou a divindade dele no bolso, sacou? E eu entendo isso, por isso que ele capacitou 12. Hoje, cara, eu acho que o meu propósito de vida é capacitação. Mano, eu amo ensinar, cara. Eu amo aprender, eu sou um curioso nato, sacou? E assim, eu vivo uma vida, cara, pra preparar, mano. Sacou? Pra preparar, assim, pra tentar testemunhar. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tentar fazer a galera criar esse senso, mano. De gastar o tempo. Mano, o melhor lugar que você tem pra gastar o seu tempo, mano, é com Jesus. Não tô falando de um modo demagogo que você tem que gastar todo o seu tempo na igreja servindo, porque tem pessoas que abusam disso. Igual você comentou. Sim. Mas, cara, não tem coisa melhor do que viver o tempo pra Cristo, mano. Sim, você levantou a poeira, sacudiu a poeira, falou, não, eu vou voltar, ou eu morro ou eu volto. E voltou pra um processo profundo, assim, de ir mesmo no Senhor e... Cara, de renúncia, mano. Você foi, aí que você foi pra escola de treinamento, não ainda? Não. Aí foi o seguinte, eu me desviei, aí eu tinha uma banda, tocava com os caras. Cara, no dia seguinte que eu me desviei, aliás, no dia seguinte que eu voltei pra Cristo, a galera, mano, era engraçado, porque minha mãe falava assim, esses caras não são seus amigos. Esses caras não são seus amigos, eles estão com você pelo seu interesse, que você toque, mal é mal, eu toco mal pra caramba, mas assim... Você toca a mão errada ainda. Eu sou canhoto, toco igual o Jimi Hendrix, cara, eles me ensinaram tudo errado. As cordas invertidas. A misona embaixo, a mizinha em cima, todo bugado. Aí minha mãe fala que é porque eu sou canhoto. Ela, quando era pequena, ela falava, é porque seu cérebro tá ao contrário. Por isso que você põe a língua no freezer, por isso que você põe fogo no lixo. Não, e aí assim, no dia seguinte que eu entrego minha vida pra Jesus, cara, os caras olham pra mim e falam assim, mano, a gente não reconhece essa fé que você segue. Então eu perdi, cara, todos os meus amigos. Eu fiquei extremamente propício, cara, a entrar numa depressão. Porque como eu tava vivendo uma vida carnal, uma vida mundana, quem que era a minha base, o alicerce? Pessoas, cara. Sim. Não era Jesus. Então, só que isso foi tão necessário, porque assim... Nessa situação em específico, eu comecei a viver algumas renúncias, por exemplo, de dar rolê, de conversar com pessoas, porque eu comecei a entender que eu tava no momento que eu tava na UTI. Quando você já ficou na UTI alguma vez? Não. Graças a Deus, em nome de Jesus você não fique, mas eu já fiquei na UTI. Quando você tá na UTI, mano, ninguém te vê, você não tem visita, mano. Só é você, o médico e uma enfermeira que fica te monitorando. E eu entendi que eu tava nesse processo, mano. Que eu tinha que ficar... Isolado. Eu tinha que isolar, mano. Por quê? Eu penso... Cara, desde moleque eu tenho essa analogia de que a minha vida é uma luta, sacou? O corpo tripartido lá, corpo, alma e espírito. Eu tô no ringue com 2 me batendo. Que é a minha alma, os meus sentimentos e o meu corpo. Que é as minhas vontades biológicas, fisiológicas.
E o espírito ali, mano. E o espírito tendo que dar aquela esquiva, dar aquela segurada. Espírito querendo viver, O chamando. espírito querendo viver, cara, e tendo que submeter os dois. E eu sabia que se eu não pusesse a minha alma e o meu corpo numa coleira, mano, de falar assim, mano, segurar assim na rédea, o espírito não ia conseguir sobressair. Então eu entrei numa UTI, cara, que eu fiquei tipo assim, uns 6 meses, mano. Só que era da hora porque eu ia, por exemplo, no shopping, na Renner. Nossa, eu sempre amei shopping. Rolê do Paulista é em shopping, mano. É shopping Avenida Paulista. Minha irmã falava, mano, o que você tanto faz na Avenida Paulista? Tem 4 km de extensão e você vai lá 5 vezes por semana. E eu ia no shopping, cara, eu ia na Renner, entrava pra experimentar roupa, mano, e eu perguntava, Jesus, e aí, ficou da hora? Aí eu comecei a criar um vínculo de intimidade, mano. E isso, assim, como eu falei um pouco do tempo, isso é extremamente importante, porque existem pessoas que falam assim, eu não ouço Jesus. Cara, eu não sei como que Deus fala comigo. Primeiro, não lê a Bíblia. E segundo, cara, você não gastou tempo de intimidade. Não dedica. Você não dedica, mano. Você precisa gastar tempo. Se você tá assistindo, você tem um melhor amigo, você só tem um melhor amigo porque você gastou tempo com ele. Agora, você quer ser melhor amigo de Jesus, mas você não gasta tempo com ele, cara, isso é incongruente. Isso não faz sentido nenhum. E nesse meu período de UTI, foi extremamente importante. Porque foi ali que eu comecei a criar um vínculo de intimidade com Jesus e ver ele como um amigo, sacou? As minhas orações não eram mais orações na pegada religiosas, religiosa. Né? Porque assim, o que eu identifico, mano? Que antes eu rezava. Aí você fala, mas você é batista, você era... Não, eu rezava porque eu repetia. Repetida. A etimologia de rezar é repetir, né? E a etimologia de orar é conversar. E aí eu comecei a orar, de verdade. E assim, eu orava, cara, de um modo que parecia que eu tava trocando ideia com o cara, mano. Até achava que, assim, tipo, não tinha fone Bluetooth na época, esses rolês todos. A galera devia falar, esse moleque tá louco, né? Porque ele tá andando no shopping falando sozinho. Sim. Mas, cara, foi um momento, eu ia na praça de alimentação, eu comia ali com Jesus, eu trocava uma ideia com ele. Mano, foi incrível. Foi incrível. E assim, tanto que e a gente tá totalmente propício a isso acontecer, quando existem períodos na minha vida de amornamento ou esfriamento, cara, o que eu preciso trazer à memória, que me traz esperança, são esses momentos que eu tinha de intimidade, mano. De, tipo, sair e falar assim, Jesus, e aí, vamos dar um rolê junto? Sacou? Hoje, por exemplo, eu tive um tempo fenomenal. Eu vou até rapidinho, só pra contextualizar. Tô reformando a minha casa lá, os comércios que a gente tem. E olha como Deus ele tá presente em todos os pequenos detalhes. Ontem meu pedreiro pediu, eu coloquei uma torneira do lado de fora de casa, aquela torneira de rua. Só que as torneiras de rua agora, pros moradores de rua não ficar abrindo, varzeando, elas vêm com uma chave. Sacou? Sabe qual que é, né? Ela vem com uma chave. Já vi na praia, lá em Santa Catarina. Só que, mano, aquilo é muito fácil de perder. É uma chave de plástico, né? E assim, custa R$20 e não vende em qualquer lugar. Aí meu pedreiro pediu ontem e falou assim, cara, eu preciso da chave. Eu falei, eu não sei onde eu pus. E aí aquilo começou a me deixar angustiado, cara. Ontem eu fiquei angustiado porque eu precisava abrir a torneira pra limpar lá embaixo. E aí hoje, cara, essa semana eu entrei num propósito, eu e a minha esposa, de a gente buscar mais a Cristo essa semana, né? Ela teve um encontro no discipulado com a pastora Susan e ela identificou, enfim, que a gente precisava tá mais ativamente buscando, saindo da parte burocrática e tal, e buscando mais a Cristo no nosso secreto. E aí a gente entrou nesse processo essa semana de buscar intensivamente e tal. E aí hoje eu coloquei muito Deus à prova, mano. Porque eu tava limpando lá e tava no maior rolê, tava usando Tinder, um monte de coisa. E eu falei, cara, eu preciso lavar aqui. Mas Jesus, onde que tá essa chave? Aí eu fechei o olho, eu fui tão sincero. Eu falei, pai, só me revela onde que tá essa chave. Mano, sem zoeira. Me veio um pensamento claro. Olha dentro da sua blusa, no bolso de dentro. Só isso. Eu subi, mano. Eu fui direto no quarto. Subi, enfiei a mão no bolso. Cara, quando eu tirei, eu tava sozinho em casa que a Bárbara tinha saído. Mano, eu ria. Eu ria. Porque foi um momento de intimidade, Sim, mano. Cara. Eu perguntei onde tava e ele me falou. Sim. Porque ele sabia onde tava. Ele é meu melhor amigo. Sim, Cara, é incrível, Isso né? são testemunhos que são... Sim. Cara, parece ser tão bobo, mano. Às vezes você conta pra uma pessoa, você fala assim, pode ter sido coincidência. Cara, no meu interior eu sei que foi Jesus, mano. Tem coisa que você vive na tua intimidade que ela nem faz sentido para as pessoas e serem nem tem contadas. Que fazer, às vezes, nem faz sentido, né, cara? E assim, a gente se aproximou aí há alguns meses já, né, cara? E temos compartilhado muito
dessa jornada de vida, de fé. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi esse processo agora que você voltou para o Senhor e tal, e foi pra missão, cara. Como é que foi esse negócio, cara? Na real, foi um processo bem maluco, porque assim, como eu volto, né? Eu volto pra igreja do meu pai. Só que... Batistona. Na Batistona. Só que assim, meu pai ele já tava bem renovado, assim. Ele tava bem carismático. E aí eu volto e eu sirvo na igreja por um tempo, né? Eu servi, eu acho que uns 4 anos desde que eu, assim, na minha volta na igreja do meu pai. Mas aí o Espírito Santo começou a me mover pra pra um ambiente diferente. E aí eu fui convidado numa época a frequentar lá os cultos de jovens da Zion Church, que era a antiga Monte Sião na época que eu ia. E eu comecei a frequentar e, assim, eu era um cara muito desligado de movimentos cristãos, tá ligado? Até movimentos interdenominacionais, para-eclesiásticos, a parada toda. Então, assim, por exemplo, eu não sabia o que era o Dunamis, mano. E aí eu fui num convite, cara, na primeira vez que eu fui, eu falei assim, mano, tem alguma coisa maluca acontecendo aqui. E é engraçado, cara, porque eu cheguei, isso é um mal, tá? Não é um generalismo, tá? Mas é um mal que algumas pessoas de denominações mais antigas carregam, que é tipo, assim, ensoberbecer a sua própria denominação e, tipo, falar assim, cara, as coisas não acontecem nos outros lugares. Acontece, cara. Eu lembro que nesse Não é dia... exclusividade. Sacou? Tipo assim, só o meu tá certo, né? E aí eu cheguei, cara, e cheguei com um orgulho, assim, cabuloso, cara. Falando, mano, que viagem, cara. Aí eu lembro que o meu antigo pastor, Eduardo Nunes, ele subiu pra pregar. Eu contei isso pra ele já algumas vezes. Ele subiu pra pregar, eu falei assim, nossa, quem que é esse mano, mano? Nunca nem ouvi falar desse cara. Nossa, zoado, tal, não sei o que. Cara, terminou o culto com a primeira vez comigo no chão, chorando na minha vida. Porque, assim, existiam moveres de proféticos, de arrependimento. Existia, cara. Mas, assim, eu nunca tinha sentido tão palpavelmente a presença do Espírito Santo como aquele dia. E aí eu comecei a frequentar e tal. E assim, eu tentei levar aquilo pra igreja do meu pai, mano. Tem uma história muito curiosa, mano, que eu ficava cricando os caras, falando assim... Chegava no presbitério da igreja do meu pai lá pro pessoal... O pessoal da minha família fala, mano, vamos lá pra ver o que tá acontecendo, pra gente copiar, pra gente fazer igual e tal, não sei o quê. E eu sempre tomava uns não. Não. E aí um dia eu consegui convencer todo mundo, mano. Levei, foram bem umas 12, 14 cabeças no culto da Zion. Aí chegamos lá e tal, eu falando, nossa, cara, mano, vocês vão entender o que eu tô falando, tanto que eu falei pra vocês, tal, não sei o quê. Começou o primeiro louvor, pum, acabou a luz. Mano, nunca tinha acabado a luz num culto da Zion no Campo Butantã. Acabou, mano. Aí a galera começou a fazer o louvor no gogó e tal. Só que a minha mãe tinha sofrido um AVC. Aí o pessoal, mano, a gente vai embora e tal, porque, tem ela aqui e tal, não sei o quê. Cara, aquele dia eu chorei, mano. Assim, eles foram embora, aí eu cultuei, normal. Daí naquele dia eu coloquei o joelho no chão e eu fiz uma pergunta muito sincera pra Jesus. Eu falei, Jesus, por que não tá dando certo? Cara, tem algo tão incrível acontecendo aqui, mas por que não tá dando certo, cara? Por que eu não consigo... eles não conseguem ter a ótica que eu tenho, sacou? E assim, na época nem passou pela cabeça que era um processo diferente e Deus tinha um processo comigo. Aí foi quando o Espírito Santo me revelou. Ele falou assim, cara, você tá tentando levar o que tá acontecendo aqui pra lá, mas na verdade eu tô querendo te trazer pra cá, mano. Só que assim, a gente tinha um histórico de vários pastores que a gente conhecia bem tradicionais, que os caras não aceitavam sair da... Isso é um problema que acontece até hoje, mano. Sim. Falou que vai sair da igreja, maluco do céu. Se tornou um inimigo, né? Exatamente. Cara, você se torna o pior inimigo da igreja. E é bem difícil um pastor liberar na bênção, cara. É muito difícil. Não, Luffy, mas eu já vi. Não, cara, é difícil. E aí, era uma coisa que eu tinha medo, cara, de chegar no meu pai e falar assim, cara, o Espírito Santo tá me movendo pra ir pra lá, né? Seu pai é o pastor da igreja, né? Ainda mais ele, né? Assim, e assim, eu ficava, cara, e eu carregava um peso que pouca gente sabe, mano. Porque a minha mãe biológica, eu cresci até o dia que eu me desviei com minha mãe biológica falando assim, o seu pai o pastor Francisco, ela fala, o pastor Francisco, ele tá criando você, ele tá te cuidando pra você um dia assumir
o que é dele. Então é isso, ele tá te treinando. Meu Deus. Então eu cresci com aquele peso na cabeça de tipo falar assim, cara, sacou? E eu tinha, nesse dia em específico, eu fiquei muito assim, eu falei, Jesus, e agora? Como que eu vou chegar nele e vou falar pra ele que eu vou sair? E aí o Espírito Santo me moveu a fazer um jejum, cara, eu fiquei uns 30 dias de jejum. E aí, a gente tava numa mesa de almoço de domingo, que lá em São Paulo a família de domingo ama se reunir, cara, vai todo mundo pra casa e come todo mundo junto. E aí, o Espírito Santo pegou e falou assim, na verdade, quando ele me falou, ele falou assim, eu vou te falar, começa um jejum e eu vou te falar no tempo certo, que é a hora que você falar. Uau. Só que daí eu comecei a fazer o jejum, foi pra dia passa, dia entra, dia sai e tal, não sei o quê. Não ouvia nada, mano. Aí num dia desse almoço, a gente tava comendo, aí o Espírito Santo falou, mano, você vai pegar seu pai agora, você vai falar com ele. Eu tava com um garfo, eu ficava assim, ó. Eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu fui pro quarto com o meu antigo líder na época, que era meu cunhado. Sentei com ele e falei, cara, o Espírito Santo tá me movendo pra ir pra lá e tal, não sei o quê. E aí ele falou, não, tá bom, agora fala com ele. Aí eu falei, tá bom, chamei ele. Quando ele chegou, eu comecei a falar, falei, isso, cara, e falava com medo... com um cagaço, desculpa a força da expressão. Mano, eu tava assim, quando eu terminei de falar, cara, sabe qual que foi a reação? Sabe o que ele fez? Cara, ele colocou a mão em mim e falou, filho, Deus te abençoe, mano. Vai em paz. Mano, aquilo me libertou. Um pai, né, cara? Mano, aquilo me libertou de um jeito, mano. Uau. Que foi onde eu consegui, sabe, tipo, fluir, mano, naquilo que Deus tinha na minha vida. E foi aí, por que eu contei essa história por detrás, mano? Porque se não fosse sido essa bênção dele ter me liberado, eu não teria ido pra escola, mano. Pra escola missionária. Foi na escola missionária que Deus me deu o meu chamado, a minha vocação. Eu conheci a minha esposa, mano. Sacou? Mano, é muito forte. Então, e tudo que tá acontecendo aí nesses últimos anos é fruto dessa liberação, né, cara? Fruto dessa liberação, essa bênção, cara. Né, cara? Por isso que talvez, mano, o diabo ele tenta usar algumas situações, mano, de conflito e tal, que ele sabe que é o ponto. Por exemplo, cara, a Bíblia fala que o diabo ele fica ao nosso derredor igual um leão, mano, esperando, pronto pra atacar, mas um leão fraco, cansado. Eu costumo dizer que só tem alguém que me conhece mais do que Deus, mano, que é o diabo, porque enquanto eu tô dormindo ele fica me vendo e tal. E é curioso, tá? O diabo ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Então quem conhece ali é os bichos dele lá. Mas assim, qual que é o lance? Ele sabe, mano, por exemplo, você tá num ringue, numa luta, e você tá, durante o treino, você feriu a costela. Onde que ele vai bater? Ele vai bater na sua costela, cara. E ele sabia que esse era um ponto fraco meu, tá ligado? De tipo, cara, ter temor demais, excessivo de homens, e não viver uma vocação plena. Então, o fato do meu pai ter me liberado, cara, me fez fluir de uma forma, mano, sobrenatural. E aí é onde eu tô ali na escola. Aliás, eu tô na Zion e eu me conecto com o pastor Eduardo Nunes, né? Eu cortava o cabelo dele e tal, a gente começou a se conectar dessa forma. E aí um dia ele chega em mim e fala assim, mano, você precisa ir pro 21 Project. Só que, cara, eu era dono de barbearia em São Paulo, mano. Minha barbearia era parede com a sede do Bola de Neve. Isso 2017, 18? Cara, isso foi... Não, quando ele me falou da escola era 2018. Começo de 2018. Tava rolando uma escola que a minha esposa tava como aluna. Só. E aí ele falou assim, cara, você quer ir? Aí eu falei... E assim, eu tinha um acordo comigo mesmo na época que eu falava assim, mano, eu vou aceitar tudo que for do reino. Sim. E aí ele pegou e falou assim, cara, você quer ir pra escola? Eu falei, quero. Só que, mano, pra um cara que era barbeiro, isso era loucura. Porque, assim, minha fonte de renda era diária. Sim. Sacou? E tem aquele lance dentro da barbearia que era o seguinte. Se você parasse de, tipo, por exemplo, você pode cortar meu cabelo hoje? Não, hoje não. O cara fosse cortar em outro que ele gostasse, já era. Você perdeu o cliente. Sim. E, cara, desde que eu desde que eu comecei a trabalhar como barbeiro, mano, eu nunca tinha faltado um dia em nenhum dos salões que eu trabalhei. E aí eu aceitei, cara. E eu lembro que quando ele me fez esse convite pra participar da escola... E eu falei pra galera do meu pequeno grupo, célula, lá na Zé, chamava Link. Os caras olhou pra mim e falou, mano, você é louco? Falei, como que você vai ficar 21 dias fora da barbearia? E eu falei, 21 dias? Os caras falaram, o nome do projeto é 21 Project. Aí eu falei, mas não sabia que era 21 dias. Os caras falaram, é uma escola missionária. Então ele me ofereceu, eu aceitei e fiquei sabendo o que era pelos caras. Mas, cara, ali foi incrível, mano. Porque ali eu comecei a fazer... durante muito tempo, mano, eu vi moveres de Deus
durante a minha vida de cristão, mas eram moveres que nunca eram comigo, mano. Sim. Sacou? Eu sempre via, tipo, o cara do lado cresceu um dente de ouro nele. O cara ali orou e, tipo, mano, sei lá, caiu curado ouro do ali. céu. Teve um caso lá da igreja do meu pai que o pastor Ed no Melo orou, mano, ouro, assim, a galera via ouro, sacou? Mas nunca era algo efetivo comigo, mano. Aí, quando eu disse sim pra Cristo, eu falei, Jesus, cara, eu vou pra escola missionária, eu não vou me prender a valores, não vou me prender a nada desse tipo. Cara, eu comecei a experimentar, mano, cara, coisa tipo assim, gente me parar na rua e me dar $500, mano. Uau, E em São Paulo, isso é curioso, porque em São Paulo não é normal as pessoas terem dólar igual aqui. Né? Não sei de onde vocês estão assistindo a gente, mas a gente tá em Foz do Iguaçu. Sim. É uma cidade fronteira aqui, então é muito comum as pessoas terem dólar aqui, né? E, cara, a gente me parar Eu na tenho rua... muito Guarani. Muito Guaraná eu tenho em casa, na real. E aqueles Guaraná Taubaiana, tá ligado? Taubaiana. R$3,50 na loja do Real. E aí, mano, a gente me parar na rua e falar, cara, eu ia cortar cabelo na casa de cliente, mano. Era pra, sei lá, o cara me pagar R$50, o cara passava 1.500 a maquininha do cartão. Nossa, mano. E assim, o cara era budista e falar assim, cara, não sei o porquê, mano. Eu tô sentindo o coração de Provisão passar esse mesmo, valor cuidado aqui. de Deus, né? E o cara não sabia que era um mover de Deus dentro dele, sacou? E aí eu decidi dar esse passo, cara. E quando eu dei esse passo, foi incrível, porque antes de ir pra escola missionária, essa escola hoje ela se chama Greenhouse. Greenhouse. Greenhouse não é casa verde, é estufa em inglês, né? Como se fosse um lugar onde você coloca ali um alface e ele vai crescer mais rápido. É um tempo de aceleração, ambiente né? preparado para o crescimento Exatamente. de uma semente. Exatamente. E envolto a proteção, né? Porque dentro de uma estufa você não tem o risco dos insetos. É animal. Lá. O insight do nome é animal. Total. E aí quando eu tava na escola... Aliás, quando eu decidi ir pra escola... o meu antigo pastor, ele mandou uma mensagem e falou, cara, vai ter viagem missionária e eu quero que você vá. E assim, antes de liberar os locais, ele me mandou uma lista e tal. E é muito engraçado o modo que Deus age comigo, cara. Porque Deus, ele tem um jeito muito peculiar, tá ligado? Eu sou um cara que eu tenho um senso de humor muito aguçado, mano. E eu acho que Deus, ele fala comigo através disso, sabe? E tipo, as coisas que eu sempre falei que eu nunca ia fazer, mano, é onde Deus me coloca pra fazer. Tipo, eu olhava pra um cara e falava, nunca vou ser discipulado por esse cara. Pô, o cara ia me discipulava. Uma das coisas que eu falei foi, mano, se tem um lugar no planeta que eu nunca vou pisar a planta do meu pé, vai ser Portugal, mano. Cara, e foi o primeiro lugar que Deus me mandou pra fora do Brasil, foi pra Portugal, através dessa missão. Incrível. E quando meu pastor me mandou a lista de países, cara, eu orei e me veio assim, Finlândia, que tava lá na lista. Vou orar, não sei nada que tem na Finlândia, eu só sei que é um país nórdico e tal. Comecei a orar, estudei sobre a Finlândia, vi que tinha um dos maiores índices de suicídio do mundo. É tipo assim, 70%. Porque é muito inverno, frio, né? Mano. É muito frio. E aí, qual que é o lance? Os caras, eles... Muito isolados, né? Os caras ficam 6 meses do... o que a gente ouvia falar de gente que surtava durante a pandemia, imagina que os caras vivem isso desde os primórdios deles, né? E assim, coisa tipo, por exemplo, você escuta falar que na Sibéria, cara, tem gente que morre porque bebe perfume. Mano. É sinistro. E fora o paganismo, né? Porque se o cara fica isolado, o cara começa a elaborar seus próprios deuses, sua própria fé. Exatamente. É um dos países mais ateus do mundo. Lá é um grupo, né? Um conjunto de países. Então, assim, cara, ateísmo, suicídio, aborto, legalização de droga lá, é assim. E aí eu comecei a estudar, mano. E aí eu chegava nele e mandava mensagem assim, falava, Dudu, Finlândia, mano. Aí ele pegava e falava assim, cancelou essa daí. Não vai ter Finlândia. Eu falei, escolhe outra. Eu orava e tal, aí Deus, Holanda. Olhava, ia lá, estudava sobre o que tinha na Holanda, cara. E conforme eu estudava, Deus ia me trazendo uma compaixão sobre aquele lugar. E aí eu ficava apaixonado. Eu falava, cara, que lugar maluco. E por que eu nunca estudei isso? E isso é um fato muito curioso, tá? Porque, assim, muita gente não consegue se apegar à Bíblia porque não estuda, mano. Não sabe. Tem um monte de gente, cara, que você perguntar na igreja. Ô, galera, quem escreveu a Bíblia? Quando que a Bíblia foi escrita? Em que idioma a Bíblia foi escrita? A galera não sabe. Por quê? Porque o pessoal não tem um senso de curiosidade. Eu não tinha pra essa questão geopolítica, geográfica e tal. E aí, enfim, aí eu comecei a estudar Holanda. Aí eu ligava pra ele, mandava mensagem pra ele, Holanda não tem mais. Itália, aí fui pra Itália, e quando eu tava pra ir pra Itália, cara, aí um dos líderes do Dunamis me ligou, era o Felipe Borges, ele falou assim, mano, Dudu me mandou uma mensagem, falou que ele ia liderar a viagem na época, ele falou pra você ir comigo, mano. Aí tipo, eu fiquei assim, eu falei, nossa, mano,
fazer o quê em Portugal, mano? Por que eu tinha essa? Por Só quê? pra contextualizar. Porque, mano, eu vi... São Paulo tem muito português. Dono de padaria em São Paulo é quase um estereótipo, mano. Cara? O quê? Dono de padaria em São Paulo é português. E assim, os caras eram muito chucro, mano. Os caras eram muito... Os caras eram muito chucrão, mano. Você ia falar por quê? Eles são muito literais, cara. Sacou? Tipo, quando eu fui fazer missões, eu falei... tinha quebrado, eu fiquei num hostel lá, hospedado um determinado tempo... E aí eu fui pegar, o elevador tava quebrado, eu liguei na recepção, eu falei, o elevador tá quebrado. Ele falou, sim. Eu falei, como que eu vou descer a mala? Ele, com a mão. Aí, tipo assim, pro brasileiro que já tem por si só um coração ofendido, sacou? Eu olhava aquilo e eu ficava meio pasmo, eu ficava meio abismado. Eu falava, nossa, cara. E aí, tipo, eu tinha esse ranço, em aspas, assim, de falar, cara, não vou pra lá, mano. Aí eu me obriguei a sair da zona de conforto e estudar sobre os caras. E aí o Espírito Santo me falou algo incrível sobre Portugal, mano. Se o diabo vai atacar uma família... Né? Vou fazer uma analogia aqui bem legal, tá? Essa é uma analogia que eu faço pra consolidação de fé de novos convertidos. Cara, existe telhado flutuando? Você não vê. Pra existir um telhado, ele tem que ter parede. Certo. Tem que ter as vigas e tal. Só que você vê, a parede, pra ela estar bem constituída e consolidada, ela precisa estar num alicerce. Então, a visão que eu tenho é, Jesus é meu alicerce, isso dentro de uma visão de casamento, tá? Jesus é meu alicerce, minha esposa é a coluna da casa e eu sou o telhado. Sacou? Eu não consigo viver plenamente sem a viga e nós dois não vivemos sem a base, né? E aí o Espírito Santo começou a me falar o seguinte, falar, cara, uma casa sem telhado, mano, chove dentro, ela tá propícia a receber tudo de ruim, mano. E aí eu ficava assim, Jesus, tá, mas e aí, o que você tá querendo falar com isso? E aí Jesus catou e falou assim, o Espírito Santo me falou em uma oração, falou assim, cara, Portugal é o seu pai, mano. Aí eu ficava assim, Portugal, meu pai? Que viagem é essa? Portugal é o seu pai. E eu demorei pra entender. Depois eu fui sacar. Cara, existe pra quem já foi pra Portugal, percebe isso. Existe um problema, cara. Porque nós somos filhos deles, cara. Só que eles não souberam emancipar a gente. Sim. Então eles se acham donos dos brasileiros. E eles estereotiparam o brasileiro de um modo muito ruim. Então, assim, o modo que o diabo fez pra separar essa família foi destruindo o pai, cara. Você vai, por exemplo, hoje em Portugal, você tem igrejas, por exemplo, tem a Zion Lisboa, que é comandada pelo meu antigo pastor, o Eduardo Nunes, que, cara, é uma bênção, mas eu que fiz missões lá, mano, em relação ao Brasil, é muito gélido, cara. É uma frieza espiritual cabulosa, mas não só lá, em toda a Europa. E isso é... As pessoas não se interessam, né, pelo evangelho, né? Exatamente. E isso é incrível, assim, quando você para pra pensar em uma estratégia diabólica. Por quê? Porque o diabo, ele não consegue criar, ele só imita. Sim. Ele só copia, e ele copia muito mal. Criou Deus o homem e a mulher, viu? O diabo que fez o homossexualismo. A consequência do pecado foi a mulher parir um filho, mas dali sairia amor, prazer, e aí vem o diabo e cria o aborto, sacou? O evangelho, ele só chegou na gente, cara, porque teve um grupo, inclusive Paulo, que foi pra Europa, mano. E aí, o que o diabo pegou e falou? O diabo sabe que a Europa é um ponto de referência, cara. O mundo inteiro vira os olhos. Cara, é um continente velho, é um continente que não é rico hoje em dia, cara, por exemplo, em plantação, os caras não têm água lá, cara, sacou? Tipo, quando você fala de energia hidráulica pra eles, os caras falam, que loucura, né? Fala da Itaipu. Então, qual que foi o lance? O diabo, cara, ele usou a Europa pra influenciar o resto do mundo com toda a porcaria que tá acontecendo agora. Sacou? E qual que é o dever nosso como cristão? Cara, chegar no pai e tentar reconciliar, mano. Sim. Igual, eu tô falando de Portugal porque eu sei que eu tenho um sangue, uma raiz portuguesa. E por ser brasileiro, eu preciso considerar que eles são os pais da nossa pátria. Mas, por exemplo, cara, se você é descendente de italiano, entende uma coisa, cara. Você tem responsabilidade, mano, por levar o evangelho pra Itália, mano. Pra trazer uma restauração, sabe? Sobre paternidade, mano. Porque é um dos lugares onde o diabo mais tem atacado as pessoas, paternidade. Você conversa, por exemplo, com jovens. Hoje eu lidero os jovens lá da minha igreja local da Doxa. E, cara, você conversa com a galera, não só de lá, de vários outros lugares, mano. Todos não, a grande maioria tem um problema relacionado à paternidade. Sim. Sacou? E aí o diabo ele é muito sagaz nesse aspecto. E quando Deus me move pra Europa, eu faço a escola missionária. Cara, a escola é incrível, mano. Se você tá assistindo esse podcast, você tiver condições, mano. A escola, ela acontece tipo num período de férias, sacou? Ela acontece no mês de julho. Então é bem pra pegar, como se fosse um intercâmbio. Tem aluno do mundo inteiro.
Por sinal, a escola desse ano terminou agora e eles estão em viagem missionária. Tem Coreia do Sul, África, tem tudo quanto é lugar. Se você tiver a chance, faça. Mano, é o melhor valor que você vai investir na sua vida. Eu fiz o Worship School em 2017. Animal, sensacional. Foi animal. E nós temos um amigo em comum, né? O Emanuel e a Camila estão lá, inclusive trabalhando no Fire Fragrance lá. É. E é incrível. Cara, é assim... Essa jornada de missão, né? Às vezes a gente fica pensando assim, cara, pra fazer missão você precisa ir longe, você precisa... Você tem que ser missionário. Você tem que ser enviado à igreja, missionário. Tinha muito isso, né, cara? Eu lembro dessa parada. Quando a gente era moleque era assim, mano. Era o cara assim. que era missionário de ofício. Nossa, tipo assim, qual que era o culto que você lembrava dos missionários? É o domingo de manhã do congresso, que estica a toalhinha de mesa lá, ó, agora a gente vai fazer uma oferta... Junta de missões nacionais, a gente vai fazer uma oferta missionária. Era o único dia que você ouvia falar sobre missão. Mas nós temos uma visão diferente sobre missão. Óbvio que tem essa missão do envio também, mas uma missão aqui, né? Em Jerusalém, toda a Samaria, até os confins da terra. Mas assim, é uma missão, assim, você está em missão. E eu queria que você contasse pra gente um testemunho aí desses dias aí que vocês estavam orando por um momento. Conta pra gente aí como é que foi. De Portugal que você fala? Não, daqui de Foz. De como eu vim parar em Foz? Não. Esses dias que vocês compartilharam com a gente uma oração que vocês fizeram à noite. Olha, eu queria encontrar lá um rapaz assim. Eu queria que você contasse. Tá. Não, muito interessante, tá? Porque assim, se você ler a Bíblia, você vê que o missionário é você. Porque Jesus, quando comissiona, lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, ele comissiona os discípulos. Cara, quando eu leio, eu me enquadro naquele grupo. Eu não fico só nos 11, porque Judas tinha se matado. Eu não fico só preso nos 11. Eu falo, cara, Jesus me comissionou. E aí, aqui, e assim, é muito engraçado, porque, cara, a gente acaba criando uma regra pra fazer assim, falar, cara, eu fiz uma boa ação hoje... Então, eu faço outra semana que vem. A gente começa a condicionar a quantidade de ações que a gente faz por dia, por semana, por mês e tal. E sendo totalmente vulnerável. Eu faço isso também. Às vezes, eu preciso lutar diariamente contra isso. E aí, esses dias, o Klaus, cara, um menino que anda com a gente aqui na igreja... né? Ele me mandou mensagem, falou, mano, vamos lá na casa do Matheus, lá do Pita, tal, não sei o quê. E, mano, a minha vida tá uma loucura, mano, porque eu tô pra ser pai, aí tem que dar atenção pra esposa, pro ministério, pros jovens, pra tudo, e uma loucura, mano. E aí, sei lá, cara, parece que tudo deu certo. Eu olhei assim pra minha esposa e falei assim, cara, tá tudo bem eu ir? Ela falou, ótimo, tá perfeito, vai lá e tal. E, tá bom, fui. Chegamos, começamos a resenhar, daí a gente saiu comer um hambúrguer, depois a gente voltou, fez um momento de louvor e adoração, a gente começou a orar, e aí o Matheus, ele pegou e falou assim, cara, Deus tá me dando uma visão, mano, e Deus já vinha desafiando ele a sair da zona de conforto. Quando eu falo sair da zona de conforto, é literalmente, cara, dar a cara a tapa, sacou? E aí ele catou e falou, mano, Deus tá me incomodando. Luffy, cara, eu sei que... Ele é bem assim, mano, eu sei que você é casado, já era 9h30. Eu sei que você é casado, cara, mas, mano, eu não posso reter isso que Deus tá falando pra mim. Ele falou, cara, eu tô orando e eu vejo uma cadeira amarela da Skol. Falei, nossa, que visão aleatória é essa, mano? Mas o que você tem a ver com isso? Deus quer te dar uma cadeira? Aí ele, não, cara, eu vejo uma cadeira amarela da Skol e, cara... E aí quando ele foi falar, eu mandei. Eu falei assim, cara, Deus tá mandando você sair, né? Deus tá mandando a gente sair. Aí eu peguei ali pro Klaus e falei assim, mano, é o Bar do Juca. Que era o único lugar que eu lembrava. Como eu não sou daqui, eu falava, mano, é o único lugar que eu lembro que tem uma cadeira amarela, mano. Só não lembro se tinha o logo da escola, mas tem aquelas mesinhas amarelas ali que o pessoal da UDC fica. E aí falou, mano, vamos orar e vamos fazer um caça ao tesouro. O que é caça ao tesouro? Cara, a gente tem esse lance do caça ao tesouro é assim, a gente ora e a gente entende que a pessoa que Deus quer encontrar é um tesouro. E a gente começa a pedir características, cara. Você tem que lembrar que quem cria a sua mente, a sua... quando você pensa em algo... Como que é o nome da palavra? A sua... Quando você pensa, você fecha o olho e fala elefante branco. Raciocínio ali. Não, é a sua... esqueci a palavra, cara. Quando você... a sua criatividade, cara, foi Deus que te deu. Aí a gente começa a orar e pedir características, sabe? Jesus, com quem que você quer falar? E aí o Klaus fechou os olhos, tá? A gente começou a orar e aí o Klaus falou, mano, eu vejo um cara de boné vermelho. E a gente falou, mano, é muito específico. Cadeira amarela, boné vermelho. Mano, então vamos, né? E aí a gente orou um pouquinho mais e falou, Deus, já quebrando o coração dessa pessoa aí,
E vamos lá, aí beleza, fomos pro bar do Juca com mó medo, né? Porque assim. Já pensou, passa o pastor na frente. Cara, imagina. Olha o líder jovem ali com 10 jovens lá no bar do Juca. Exatamente, é o que provavelmente aconteceria ou vai acontecer se alguém viu. Porque qual que foi o lance? A gente chegou lá no bar do Juca e aí a gente pegou e falou, mano, vamos dar uma volta no quarteirão pra ver se tem mais algum bar assim, né? Porque tava muito cheio, mano. Aí a gente catou e assim, na hora que a gente chegou, mano, foi muito viagem, porque todo mundo virou o olho pra gente. Todo mundo ficou assim. Vocês não são como se a gente. Exatamente isso. E, mano, a gente tava vestido igual a galera de lá. Mas é aquele lance de que todo mundo fala pro cristão que é cristão mesmo. O cara fala assim, cara, existe algo diferente em você. Aí a gente chegou lá e rodamos, demos uma volta no quarteirão e falamos, mano, é no bar do Juca. Paramos bem na esquina, assim, na quina da esquina, cara, e todo mundo olhando e a gente olhando, mano, cadê o cara de boné vermelho? Cadê o cara de boné vermelho? Não achamos o cara de boné vermelho, não tinha um cara de boné vermelho. Aí o Klaus falou assim, cara, vamos sentar lá, na mesinha, lá no fundo, mano, porque tá todo mundo olhando pra gente. Fomos lá pro fundo, cara, sentamos, e aí começamos a resenhar e tal. Aí do nada sentou um cara, mano, com boné. Não era vermelho, né? Ele sentou do lado, o Matheus olhou e fez assim, tipo, mano, é esse cara aqui. Começamos a resenhar com o cara, trocar uma ideia com ele e tal, não sei o que, de um modo extremamente sutil. A gente não chegou, Jesus e tal, mas teve um momento da conversa que eu falei pra ele. Eu falei assim, cara, vai parecer muito maluco. Você já teve algum contato com religião, Deus, alguma coisa assim espiritual? Ele, sim, eu fui católico, mas não praticante. Eu falei, mano, eu vou te falar uma parada que vai parecer muito maluca. Mas a gente tava junto, mano. Antes de estar aqui, a gente tava tocando violão, orando. E o Espírito Santo começou a dar alguns lugares, mano. Algumas características pra gente, tipo essa cadeira amarela e um cara de boné vermelho, mano. Você não é o cara de boné vermelho, mas você tá de boné. E, cara, eu não sei por que a gente tá aqui, mas a gente precisa se conectar, mano. Tá? A gente pode se conectar com você. A gente começou a conversar e o cara com o olhão estrelado, assim, e falando, cara, eu tava mal, mano. Eu tava, tipo assim, acabou a bateria do meu celular e eu vim pra cá. E, tipo, o cara sozinho, mano, sentado sozinho numa mesa com uma cerveja. E a gente começou a desenrolar uma conversa com o cara falou, mano, eu inclusive liguei pro número de prevenção a suicídio só pra conversar com alguém. Mano, que loucura. Só pra trocar uma ideia. E aí, cara, ali naquela hora o Espírito Santo começou a revelar pra gente, tipo assim, falou, cara... E aí a gente começou a ganhar território. Porque existe algo, cara, muito... Não é paradoxal, assim, parece que se tornou um vício, mano. De que evangelizar é você chegar e enfiar a goela abaixo da pessoa a realidade de uma vida cristã. E não é assim, mano. Se você, por exemplo, ler os evangelhos, né? O tempo que Jesus teve de ministério, você não vê uma vez falar que Jesus sentou com os caras pra abrir a Tanara, a Torá. Não, cara, Jesus vivia a vida na vida. E aí, cara, a gente começou a desenrolar uma ideia normal, mano. Com o cara, o que você faz? Mano, eu faço isso, eu faço aquilo. O que você gosta de fazer? Deixa eu colocar uma ideia com o cara, mano. Hoje eu mando mensagem pra ele esporadicamente, talvez a cada 2 dias eu mando. Mano, você tá bem? Como que tá seu sentimento? Como que você tá seu coração? Cara, eu não vou ficar insistindo pro cara ir pra igreja. Eu já ofereci, mano. Lembra que Jesus, quando ele chega pros discípulos, o que ele faz? Cara, me segue. Tinham, por exemplo, quando estima lá a multidão da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Cara, os caras estimaram que tinha entre 3 a 5 mil pessoas, mano. Sacou? Mas, assim, quem que você escuta falar efetivamente na história? Os 12. Então, assim, eu entendo, cara, que o modo que a gente entrega e precisa entregar o evangelho tem que ser um modo com sutilidade, sacou? Tem uma galera, e assim, eu totalmente respeito, nem sei que denominação que é, mano, que fica entregando um livretinho, falando, posso orar por você? Sacou? Cara, e é bênção. Mas eu particularmente não vejo como sendo uma estratégia muito válida, mano. Porque se ora pela pessoa e depois você vende um produto pra ela, a gente já é estereotipado pelo mundo inteiro ao crente que quer dinheiro, né? Que igreja só quer dinheiro, que cristão só quer dinheiro. E aí acontece esse tipo de coisa. Então, assim, cara, Jesus vivia uma vida dessa, mano. Uma vida na vida. Uma vida de comunhão. Ele exercia o ministério dele através do testemunho dele, cara. Isso é algo extremamente importante, por exemplo, quando vai fazer missões, né? Que assim, cara, como que tá seu testemunho de vida? E aí você fica numa linha muito tênue, porque o diabo vai ficar te acusando assim, mano, você tá com uma vida zoada. Sim, você não tem autoridade espiritual pra pregar, pra falar de Deus. Cara, se o diabo te acusar desse jeito, sabe o que você faz? Endireita a sua vida, mano. O apóstolo Paulo, os teólogos estimam que Paulo, do momento da sua conversão pra sua primeira viagem missionária, foram 4 meses. Meu Deus, cara. Cara, foi ele que provavelmente matou Estevão em Atos capítulo 7, sacou? É muito louco, mano.
de você saber que... Pelo menos viu, pelo menos estava perto, ele então. pelo menos estava perto, né? Existem algumas vertentes Sim. teológicas que dizem isso. Enfim, mas assim, o cara tava lá, mano. E ele era um cara que perseguia. Em 4 meses, mano, daquele episódio, ele tava pregando o evangelho. Então, assim, o evangelho, ele é isso, mano. Ele é você ser sutil. Sim. Sacou? Ele é você não espantar as pessoas. Sim. Por mais que as pessoas se espantem pelo preço que precisa ser pago. Cara, a igreja hoje no Brasil, ela não está cheia porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E quando está cheia, cara, existe uma diferença entre pessoas que estão como discípulos e pessoas que estão como multidão, mano. Porque quando você lê sobre multidão na Bíblia, geralmente é pejorativo, cara. Sacou? A multidão era aquela aglomeração de pessoas que tava ali fazendo um oba-oba. Mas eram pouquíssimos que estavam verdadeiramente presentes. Por isso que, lá no começo agora da nossa conversa, eu comecei falando que, cara, o meu intuito de vida hoje, mano, cara, se eu tiver que treinar 5 pessoas com a minha vida, pra essas pessoas, 5 pessoas treinar... Jesus foi o maior investidor. Pega isso, daqui vai dar um corte. Jesus foi o maior investidor porque ele não sabia que ele tinha 3 anos de ministério. Ele queria ganhar o mundo, ele sabia que ele não podia ganhar o mundo inteiro. O que ele fez? Investiu em 12, mano. Pra 2000 anos depois, tá praticamente metade do mundo. Cara, eu sei que são 3,9 bilhões de pessoas que dormem todos os dias sem ouvir falar do nome de Jesus. Só que, cara, de um mundo de 8 bilhões, são 4 bilhões que ouvem falar, que já ouviram falar. Cara, isso é incrível. Porque, assim, uma das coisas que, por exemplo, eu tenho aprendido com o pastor Tiago é que eu não tenho pressa, mano. Eu tenho pressa em que o evangelho seja disseminado. Mas assim, eu sei... intencional no eu sei que eu preciso ser intencional, cara. Porque senão, sabe o que acontece, mano? Eu acabo virando aquele pai que deixa órfão. Que é o cara que, tipo, mano, eu ganhei um cara pra Jesus, mas eu abandonei ele. Sim. E aí? E aí? E aí eu acredito que é o que a palavra nos fala sobre o sangue do justo vai ser cobrado de você. Sim. Cara, desculpa, eu não quero... eu luto pra... Eu sei que vai ter alguma coisa ali, mas eu tomo muito cuidado com isso. Cara, a gente tá se encaminhando aqui para o nosso horário de... que absurdo. Passa rápido, né, Luquinha? Passa, não passa, Luquinha? O Luquinha já tá fazendo sinal lá pra gente. Meu Deus. Cara, assim, ó, uma última pergunta, assim, ó. Você é um cara, contou pra gente aí, cara, filho de pastor, viveu essa jornada e hoje serve no ministério, carrega uma porção de liderança e tal. E você não é um cara religiosão. Por que isso é relevante? Porque a gente vive no meio da galera TikToker, né? No meio da galera, sei lá, que curte anime, que é hiperconectada em outras coisas e tal. E como é, cara, fazer essa conexão, assim, de uma vida... Por que da minha pergunta? Porque às vezes religiosão é assim, é o cara... Camisa, gravatinha, Bíblia embaixo do braço e não me misturo com nada, agora eu só falo manto, eu só vivo com a galera e tal. E você tá numa zona de alcance, você lidera jovens e tem uma linguagem, uma informalidade no seu proceder, mas é um cara que carrega uma santidade na sua jornada, né? Honra sua casa, sua família e tal. A gente tem desfrutado disso na sua vida. Como é pra você, assim... viver nesse tempo, lidar com esse tempo e fazer essa conexão, assim, ó, de uma vida comum e uma vida santa, se é que eu posso colocar, sabe? Uma vida secular, sagrada. Como que você processa? Cara, é desafiador, mano. Porque, por exemplo, eu amo meme. Cara, eu sou um cara que eu sou doente por meme. E assim, no meio dos memes que eu gosto, sempre vai vir uma porcaria. Mas, assim, como que eu consigo fazer essa distinção? Por exemplo, a palavra fala que analisar todas as coisas e retende o que é bom. Então, assim, cara, eu tô assistindo um filme, uma série. Eu vi que, cara, começou a falar uma parada que eu não... Tipo assim, tá indo numa linha top. Começou a falar uma parada que eu não entendo, eu muto. Sacou? E se eu começar a me sentir extremamente incomodado... Porque, cara, o nível de intimidade, isso é algo que, assim, responde a sua pergunta. O nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo vai dar autoridade pra ele chegar em você e falar assim, cara, não assiste isso, mano. Cara, não vê isso, isso é ruim, sacou? E eu vivo com isso, sabe? E assim, de novo, como eu tô lutando com o meu corpo e com a minha alma, com as minhas vontades, cara, eu preciso entender se eu vou ouvir meu amigo
Ou se não, cara. Ou se Se você normaliza demais uma porção pecaminosa na sua jornada, provavelmente a sua sensibilidade ao Espírito Santo já se perdeu, né? Claro, porque assim, cara, imagina que cada vez que você não ouve o Espírito Santo, você tá enfiando um pouco de algodão no seu ouvido. Vai chegar uma hora, cara, que você não vai mais ouvi-lo. E aí você vai falar assim, cara, por que eu não estou ouvindo? Porque a intimidade que você deveria gerar com ele, você gerou com outro, sacou? E aí entra naquilo que Jesus falou, cara, assim, cara, eu sou casado como igreja com Jesus, mano. Sacou? Eu não posso me prostituir com outro. Eu não posso me prostituir com... Eu não posso transformar outro em as coisas maiores que isso. Aí entra num ponto, por exemplo, eu amo anime, cara. Nossa, puseram esse Goku aqui totalmente intencional. Por sinal, eu cortava o cabelo do dublador do Goku, do Wendel Bezerra. Um beijo mesmo, aí pra cara? você. O Wendel Olha que da hora. virou um brother, cara. Assim, frequentei a casa dele por muito tempo, por sinal. Assim, hoje eu vejo o filho dele, os dois, o Enzo e o Eric, pequenininho, grandes, cara. Eu mando mensagem pra esposa dele, eu falo assim, cara, que loucura, mano. Seus filhos tão grandes, enfim. E assim, eu gosto muito de anime, cara. Só que eu sei que, por mais que pareça que muitos são consagrados, existem muitos também que são, tipo assim, os caras colocam esse lance de demônio, do hype. Cara, o que eu faço? Se eu sei, eu me abstenho. Certo. Porque isso vai muito daquilo que o apóstolo Paulo fala, mano. Se você não sabe, consagre. Agora, se você sabe, se afaste, mano. Isso mesmo. Sacou? Então, assim, como que eu faço? Hoje, por exemplo, eu não uso TikTok, mano. Eu tenho um aplicativo, mano, na época que o TikTok chegou, mano, eu bombei no TikTok. Eu tenho um vídeo no TikTok hoje que tem mais 6 milhões de visualizações. Já mano. vi uns vídeos seus no TikTok. Mano, eu tenho assim, eu bombei, tá ligado? Só que qual que era o lance? Pandemia zona. Nossa, Google... vocês pararam pra perceber, ó, com curiosidade aqui. Você parou pra perceber que tudo de esquisito que aconteceu no mundo por esses anos aconteceu depois da morte do Gugu? O Gugu foi um fator determinante. Pra, tipo... Gugu, velho. Aí, você viu? É esse tipo de coisa que eu gosto. Então, assim, antes da morte do Gugu não tinha pandemia. E aí? Conspiração, não sei dizer. Mas aí, qual que é o lance? O TikTok, mano, eu abri o meu feed, cara, o algoritmo, mano, eu não seguia. O algoritmo me colocava uma mulher seminua. E aí eu comecei a, tipo assim, normalizar durante alguns poucos dias. Eu falei, cara, isso daqui é normal. Porque eu passava, eu abria, aparecia, eu passava, vinha uma coisa que era do meu interesse. Isso aqui. E aí, tipo, eu comecei a ver que aquilo tava me fazendo mal, cara. Porque assim, cara, você precisa se conhecer, mano. Você tem que saber onde que é seu ponto fraco. Você tem que saber, cara, onde que o diabo vai te bater. Você tem que pensar arte da guerra. Pensar igual ao seu inimigo. E aí, cara, eu comecei a falar assim. Eu falei, mano, eu vou abrir mão. E assim, era legal porque eu tinha uma chance, mano, de me tornar conhecido, sacou? Por mais que eu não tenha esse intuito de me tornar conhecido através do TikTok. Cara, eu decidi renunciar total, mano. Eu excluí o aplicativo, mano. Falei, nem lembro se eu tinha excluído minha conta. Hoje eu sei que eu não excluí. Porque esses dias eu baixei de novo pra pegar o filtro, eu acho que com a voz do Bolsonaro, era alguma coisa assim, é o Galvão Bueno, narrando o Waze, era alguma, enfim, eu peguei de novo. Mas, de novo, mano, na hora que eu baixei, e tipo assim, esse gap que eu tô falando de quando eu excluí pra ter baixado agora, mano, foram coisa de 3, 4 anos, sacou? Então, assim, mano, eu não me coloco hoje, tá ligado? Na beira do precipício pra cair e me arriscar, mano, porque eu sei de onde eu vim e eu sei pra onde o diabo quer me levar, mano. Isso aí. Por isso que, mano, aí qual que é o modo que eu faço pra conciliar? Eu oro, pergunto ao Espírito Santo e falo assim, é do seu agrado? Sim. Porque, cara, uma das coisas que Deus me constrange muito, mano, é lembrar que ele tá dentro de mim. E os meus olhos são os olhos dele, mano. Eu vejo assim, que quando a palavra fala assim, os olhos dele estão sobre toda a terra, eles estão enxergando tudo. Cara, o sopro do Espírito tá dentro de nós, sacou? Então, assim, já viu aquela situação que, assim, você tá na igreja, aí, cara, você fez uma besteira e tinha bem alguém te vendo? Cara, eu penso isso, eu olho assim, eu falo, cara, aquela pessoa foi olho de Cristo, mano. Sim. Porque os olhos de Cristo estão sobre toda a terra. Então, assim, hoje, uma das coisas que eu mais tento zelar, e é difícil porque o diabo tá ouvindo isso e é aí que ele vai atacar mesmo, é com o meu testemunho, mano. É tipo assim, pegar e falar, cara, eu preciso cuidar com o meu testemunho. Você não é tudo isso, né? Eu conheço teu... eu não vou mirar, eu não vou me irar, né? Porque ficou esquisito, ficou mirar, né? Eu tenho que dar uma segurada, eu tenho que... Mas mano. Sim. Tem. Mateus capítulo 6, a Bíblia fala assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, né? Então, é isso. Cara, muito obrigado pela tua presença aí. Você é um amigo, você é um amigo. Agora que eu descobri o caminho, filho, esquece.
Quer mandar um beijo aí pra tua mãe, pro teu pai? Eu queria mandar uma lista aqui de recados, ó. Primeiro eu queria começar falando dos meus patrocinadores. O primeiro deles é o pastor Tiago Chagas e... Brincadeira, gente. Cara, eu queria mandar, assim, um beijo pra minha esposa, pro meu filho que tá aí dentro, o As Lucas portas e sendo bate. gerado. Tá aí, a porta e bate. Cara, outubro, mano. Ah, gente, quando eu tava no mundo, era uma das coisas que eu mais falava assim, Jesus, se eu voltar, deixa eu ser pai. Né? Então eu queria mandar um beijo pra minha esposa, pro meu filho, pra minha mãe, o Dona Olímpia, seu João, meu pai, pastor Francisco, Cinesita, todos os meus irmãos. É que se eu for falando dos meus irmãos, a gente só acaba amanhã. Porque nós somos seis biológicos e 3 de coração, né? Mas, ó, mandar um beijo especial aqui pra uma pessoa que ela vai ficar feliz, ó. Sara, minha sobrinha, tá bom? Isso aí, só pra você falar, Ai, tia, você não falou de mim. é isso. É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade todas as sextas-feiras, às 19 horas, um novo episódio. E se você gostou aí, ó, dessa participação do Lufon, dá uma maratonada aí no nosso YouTube, assiste os outros episódios, eu tenho certeza que você vai gostar. Um salve aqui pros nossos irmãos do estúdio Becklin, o melhor estúdio. Melhor, hein, rapaziada? Cara, não tem. Esse estúdio é incrível. Quer fazer um podcast, quer gravar um conteúdo de valor com muita qualidade. Só Blackmagic, Sony Alpha, só o ouro do ouro, só a crosta do leite aqui. Tá tudo top. Então, meus amigos do Becklin Studios, dá uma seguida nos caras aí no Instagram, que vale a pena o conteúdo que eles produzem aqui. E um beijo pro meu irmão, Omar Aburafe. Esse é o FatoCast. E você sempre será muito bem-vindo. Até o próximo episódio. Tamo junto.